Vamos orar, irmão, vamos inclinar nossas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, somente queremos dizer que te amamos, ó Pai, porque o Senhor fez tudo por nós, ó Pai. O Senhor deu a sua vida por nós lá no Calvário, Senhor. Ó Deus, ali o Senhor foi pregado naquela cruz. O Senhor ali, ó Pai, inclinou a cabeça, Senhor. Mas num domingo como este, numa manhã tão maravilhosa, tão gloriosa como esta, o Senhor ressuscitou, ó Pai. E o Senhor provou a este mundo, ó Pai, que o Senhor venceu, ó Pai, que o Senhor é vencedor. Pai, e nós estamos aqui para dizer que amamos, porque também somos vencedores, porque o Senhor venceu por nós ali na cruz, Senhor, ali na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso queremos dizer que amamos ao Senhor, ó Pai, com esse cântico maravilhoso, ó Pai, de uma forma que podemos dizer, Senhor, e glorificar o Teu nome, ó Pai. Então te agradecemos por esta manhã, sabendo que o Senhor está aqui, ó Pai, em nosso meio, ó Pai. Nós queremos dar toda a liberdade para o Senhor trabalhar aqui nesta manhã, Senhor, para o Senhor agir em cada coração, para o Senhor falar com cada um, Senhor. Estamos aqui querendo a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa permanecer em nosso meio nesta manhã, para que tudo que formos fazer, que seja da vontade do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo em nome de Jesus Cristo, e queremos dizer que te amo, Senhor, que amamos ao Senhor. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia para as crianças também, que hoje tem uma apresentação muito especial para fazer, que é sobre aquele personagem da Bíblia que nós tanto admiramos, o rei Davi, e as suas fases. Muitas foram as fases da vida do rei Davi. É disso que se trata a apresentação de hoje. Davi, apenas um menininho, lá na casa do seu pai, cuidando de ovelhas, lá atrás no pasto onde ninguém lhe via. Davi, um guerreiro na batalha, vencendo Golias e começando a ser reconhecido como um guerreiro, um grande homem de Deus. E depois temos Davi se tornando um rei. Quer dizer, ele viveu muitas fases na sua vida, assim como toda criança vive muitas fases na vida. Todo ser humano vive muitas fases. Passa pela fase da infância, onde nós estamos sendo formados, lapidados, onde o nosso caráter, a nossa visão, a nossa inteligência, a nossa vida espiritual está sendo formada através de ensinos bíblicos, através dos bons exemplos que o papai e a mamãe dão para os nossos pequeninos, para os filhos. E depois chegam a adolescência, a juventude, quando Davi estava lá cuidando de ovelhas, lá de trás do curral, cuidando de ovelhas. E depois chega a fase adulta de enfrentar mesmo de frente os desafios, quando temos que assumir responsabilidades na vida, e nada melhor do que você já ter
uma vida bem moldada, bem ensinada, bem estruturada em Deus e no Evangelho, porque quando chegar o momento dos desafios, como Davi encontrou o grande desafio na batalha, a gente tem que ter fé. E o irmão Brana, ele compara a fé de Davi ali, ou demonstra a fé de Davi naquelas atitudes de enfrentar um problema maior do que ele, Golias, em nome do Senhor. Ele não estava confiando numa armadura, ele não estava confiando nas habilidades próprias dele de guerrear, até porque ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Então ele confiou apenas em Deus. Eu venho a ti em nome do Senhor. Aquilo era uma demonstração, vamos dizer assim, aquelas atitudes de Davi eram obras que demonstravam fé, porque a fé sozinha, sem ter nenhuma obra para poder autenticá-la, confirmá-la, é uma perca de tempo terrível. A propósito, Tiago capítulo 2, verso 17 ou 7, ele diz assim: alguém dirá, tenho fé. Aí Tiago diz: me mostre a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, Tiago diz que a fé produz obras, e a fé de Davi produziu em Davi coragem para enfrentar Golias. A fé de Davi produziu em Davi coragem, ousadia para ir lá no riacho, como nós contamos, e pegar 2, 3, 5 pedrinhas e levar para enfrentar Golias só com uma pedrinha na funda. Ele acreditava que Deus poderia direcionar aquela pedrinha no único lugar que Golias tinha ali exposto, onde a pedra pudesse bater, e aquilo seria fatal, era bater e derrubar Golias. Então ele estava crendo, não que a pontaria dele era boa, embora fosse, mas crendo muito mais que Deus iria ajudá-lo. Então fé, desde a infância, é fundamental para sermos grandes e vitoriosos homens, mulheres de Deus no futuro, como foi o rei Davi, um grande e vitorioso homem de Deus. Mas é necessário ter um berço de fé. Quando a gente fala berço de fé, não é aquele bercinho que a mamãe punha quando era pequenininho. Quando a gente fala berço, significa estruturação, ensinamento desde a infância, que depois nos ajuda a colocar essa fé que está guardada aí dentro para fora, para funcionar, para produzir obras. Eu conheço uma pequena historinha que diz assim, que um homem almejava muito a salvação, e é tudo que cada um de nós mais queremos, salvação, e ele estava disposto a ir até onde estavam dizendo a ele que estava a salvação. E ele era um viajante, queria chegar naquele porto seguro da salvação. E de repente ele chegou na beira do rio e olhou ali, não via as margens, não via o fundo do rio, um rio largo, mas com as águas muito escuras. E ele estava com um pouco de medo de atravessar, mas ele tinha que atravessar. Ele queria chegar no porto da salvação. E é assim, nós temos águas escuras na vida, já que a ilustração, a apresentação fala de fases. Nós temos águas escuras, nós temos fases escuras, difíceis, que quando a gente vai deixando de ser criança, elas vão aparecendo na vida da gente. Mas de repente aquele viajante viu ali um barquinho com um canoeiro ali na beirada do barco e falou para ele: "Só me atravessa para o outro lado?" Ele: "Atravesso." Então ele entrou e sentou ali no banco, bonitinho, e o canoeiro está lá com os 2 reminhos dele remando, e vai devagarzinho atravessando o rio. E o viajante olhando para os remos, e ele achou estranho que eram os remos personalizados,
Em um remo estava escrito fé, e no outro remo estava escrito obras. E ele era meio leigo, não entendia muito bem das coisas. Falou assim para aquele canoeiro: o que é que significa essas palavras nesses dois remos do Senhor? Aí ele falou assim: ó, eu vou te explicar, te responder em demonstração, tá bom? Tá bom. Aí o canoeiro largou um remo, o das obras, e pegou só o da fé, começou a remar. Aí quando ele começou a remar o remo da fé, a canoa começou a girar. E o viajante: nós vamos nos afundar, nós vamos nos perder. Aí ele continuou remando só com o remo da fé, e a canoa girava, e não saía do lugar, e ia girando. Aí ele começou a entender que não dava para, quem quer salvação, não dá para ficar remando só com um remo só com a fé, ou com a fé. Parou o remo da fé, deixou ele de lado, começou a remar com o remo das boas obras, e a canoa girando ao contrário, para o outro lado. E ele entendeu que se remasse só com fé ou só com obras, a canoinha ia girar e ele não ia chegar onde ele tinha que chegar. Então o viajante retomou os dois remos e trabalhava com eles juntos até chegar no porto seguro. Ele disse para aquele viajante: para você que deseja a salvação, você não pode se apegar só à fé, sem obra nenhuma, e também só as obras. Ele disse: a fé sem obras não vai te salvar, e as obras sem a fé também não vão te salvar, não vai te levar a esse porto da salvação. A Bíblia diz em Efésios 2 que pela graça somos salvos mediante a fé. Então Tiago diz: me mostre sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a canoa girando. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, que são os dois remos me levando na direção certa. Então fica para nós uma lição, para aprendermos desde a infância a praticarmos uma boa fé que crê sempre em Deus. Quando não for possível para os homens, é possível para Deus. Quando não for possível para os médicos, é possível para Deus. Quando lhe faltar forças, capacidade própria, ainda assim há um Deus que pode nos socorrer, mantendo sempre a fé, especialmente no que a Bíblia diz, no que a palavra diz, nas promessas de nosso Deus, mas também não acomodando, ficando só com letras. Nós precisamos ver um evangelho em ação, que produza obras, que funcione em nossa vida, em cada fase que nós estivermos vivendo, seja na infância do rei Davi, seja na adolescência, ou seja na fase de rei, porque é a fase adulta, vamos dizer assim, onde já passou por algumas provas, alguns testes e saiu aprovado deles. Então nós vamos agora à apresentação especial das nossas crianças. Deus abençoe. E por onde começamos, logo após também tem o louvor. Hoje não vamos ter apresentação individual. Vamos lá? Câmeras, luz, ação. Vamos lá então entrar em ação? Hoje vamos ouvir a história de um grande rei, o rei Davi.
Quando era menino, cuidava das ovelhas de meu pai Jessé. Para proteger o rebanho, enfrentei um urso e um leão com muita coragem. Minha harpa sempre foi grande companheira. Com ela eu tocava e adorava o Senhor. Fui convidado para tocá-la diante do rei Saul, que por muitas vezes ficava atormentado com o espírito mau. E quando tocava minha harpa e adorava o Senhor, o espírito mau a deixava. É muito grande o poder da adoração. Fui escolhido como ungido do Senhor. Numa grande guerra, quando todo o exército israelita temia o gigante Golias, o derrotei com minha pequena funda, uma pedrinha e muita fé. Me tornei um grande guerreiro e, pelo poder de Deus, venci muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus. Fui coroado como rei de Israel e reinei por 40 anos. Meu reinado foi marcado por guerras, perseguições, mas também por grandes vitórias. Escrevi muitos salmos de louvor e adoração ao Senhor, e também de clamor nos momentos de dor. E assim alcancei paz e alívio em sua presença. Dentre os salmos mais conhecidos está Salmos 23, e eu desejo ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.
Então quer dizer que todos vocês aqui são Davi. Agora eu estou começando a entender, irmão. É Davi em cada fase da vida, não é isso? Você é Davi em qual fase? Na briga? Isso é o quê? Ah, não é a funda. Achei que era a funda, por isso que eu perguntei se é da briga. Então Ezequiel está na fase da guerra, olha Ezequiel. E esse aí? A harpa, aquele que fica lá adorando e acalmando Saul. E você? A fase de pastorear a ovelha. E a Vivi? A Vivi é a narradora da história. É, Vivi. E o Benhur? Com essa coroa na cabeça aí, você está na fase de reinar, Benhur? E você, Miguel? Você também é você é o escriba que estava registrando os feitos e agora está lendo, narrando a história para nós. E o restante de nós aqui somos os súditos, irmão. Súditos do reino. Já está bom, né? Mas é isso, muito bonito. Deus abençoe vocês e guarde o coração de vocês, para que também cresçam com o coração segundo Deus, como o nosso rei Davi. Vamos fazer uma oração aqui juntos, nos despedir para vocês subirem para a escolinha. Quem quer fazer essa oração de agradecimento? Vivi, pode orar. Senhor Deus, obrigado por minha família, obrigado por a escolinha. Cuide de mim, cuide da minha família, cuide das crianças, abençoe o pastor, faz que nós tenhamos um curso ótimo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma oração? O Senhor Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor pode curar a vida do pastor, a vida de cada nós, Senhor. O Senhor abençoe a gente, que o Senhor pode abençoar cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem mais? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor abençoe todos nós que estamos nessa igreja maravilhosa, Senhor, com esse Senhor tão bom, que cuida da nossa vida tão bom. O Senhor abençoe todos que estão doentes, Senhor. O Senhor abençoe a vida do pastor, abençoe a vida das tias, abençoe a escolinha, abençoe a igreja, essa igreja maravilhosa que estamos aqui nesse dia, Senhor. O Senhor abençoe a vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma que quer orar. Senhor, muito obrigada. Mais um dia. Senhor Deus, abençoa quanto nós. Nós pedimos que guarde da gente de todo mal. Guarde toda a família que estiver aqui. Todo mundo. Todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe vocês. Tenham uma boa aulinha lá em cima, viu? Bom lanchinho também, daqui a pouquinho. Vá em paz. Sobe devagarzinho, sem correria.